Treinador Fernando Diniz revelou que gostaria de contar pelo menos com uns dois reforços no Corinthians após derrota do Timão para o Coritiba fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Volante Ranielli descartou usar o cansaço como justificativa para o resultado ruim e o Gaviões da Fiel soltou nota contra declarações de membro do Conselho Deliberativo do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Oferecimento das camisetas da Minimal Club. Você sabia que a Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil? O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, que na prática dura muito mais, não desbota, não encolhe e o caimento é sempre valorizando o seu corpo. Sabe aquela sensação como se tivesse acabado de sair de um treinão bem forte na academia? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do volante Ranielli após mais uma derrota do Timão pelo Campeonato Brasileiro. Ranielli não quis usar o cansaço como justificativa para o resultado ruim fora de casa. O Corinthians sofreu na noite do domingo, 23 de agosto, mais uma derrota pelo Campeonato Brasileiro, a segunda derrota consecutiva na competição nacional, já que na rodada anterior nós havíamos perdidos para o Cruzeiro dentro da nossa casa. Então, o jogo contra o Coritiba, mais uma luta direta na tabela do Campeonato Brasileiro, oportunidade de recuperação na competição nacional, mas mais uma vez, como eu disse, o Corinthians não conseguiu fazer um bom jogo, saímos derrotados. Lembrando que na noite da última quinta-feira enfrentamos o Rosário Central em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores e conseguimos uma classificação. Claro, então, que de repente o cansaço poderia ser colocado como justificativa para essa derrota fora de casa, mas o volante Ranielli fez questão de não colocar a culpa no desgaste. Vamos para as palavras dele. O desgaste não pode ser desculpa, apesar de a gente vir de uma sequência de jogos grande. O Diniz está conseguindo manejar isso nos treinos. Afeta, porque a gente precisa brigar numa posição mais alta no brasileiro. Temos decisões importantes pela frente e estar bem colocado no brasileiro é importante, mas fica de ensinamento. Temos que criar mais volume de jogo, finalizações e cruzamentos, como foi o gol, para que possamos não ter resultados como esse. Então, o Ranielli não quis colocar o cansaço de uma sequência de jogos como justificativa para mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. A minha opinião quanto a essas palavras do Ranielli é a seguinte: primeiramente, as palavras do Ranielli vão na contramão do que disse o próprio treinador Fernando Diniz. O Diniz, na coletiva, colocou o cansaço como um dos principais motivos para a derrota. Tanto é que 3 titulares foram poupados: o Hugo Souza, Mateuzinho e também o Matheus Bidu. Também lembrando que o Corinthians não teve o Rodrigo Garro, suspenso pelo 3º cartão amarelo, além também do volante André e o atacante Yuri Alberto, que são jogadores que estão lesionados. Então, absolutamente que a quantidade de jogos acaba sim tendo ali, de repente, você não ter uns ou outros jogadores à disposição. Mas para mim, sinceramente, o que falta para o Corinthians é ter uma eficiência ofensiva maior. Por exemplo, infelizmente, alguns jogadores não têm a menor condição de vestir a camisa do Timão. E claro, o Corinthians titular, os 11, os principais jogadores que o Diniz tem à disposição quando estão aptos para jogarem, o Corinthians tem um time forte, mas quando precisa do elenco, infelizmente acaba tendo
uma queda muito grande. O Ranieri, que marcou o único gol do Timão no final do jogo, sem tempo para reagir, sinceramente, ele não quis culpar o cansaço, não quis culpar o desgaste, e sinceramente, para mim, a falta de eficiência acaba sendo, sinceramente, como um dos principais motivos, e claro, falta de eficiência, isso eu estou atribuindo às questões de alguns nomes que estão no nosso elenco. E agora vamos falar sobre nota forte do Gaviões da Fiel contra conselheiro, membro do Conselho de Orientação do clube, que deu declarações infelizes nesse último final de semana. O Corinthians, conforme eu já venho falando para vocês, não tem uma outra saída que não seja uma intervenção judicial. Eu falo isso para vocês há meses, mas absolutamente que nas últimas semanas estamos vendo aí uma quantidade muito maior de corintianos também começando a apoiar a intervenção. Claro, Gaviões da Fiel declarando apoio, pedindo intervenção, e isso, claro, acaba incomodando dentro do Corinthians. Por exemplo, tivemos um conselheiro que é membro do CORE, o Conselho de Orientação, o advogado Paulo Pedro, que criticou o pedido de intervenção feito pelo Gaviões da Fiel, claro, demonstrando preocupação, falando que Gaviões se perderam nos últimos anos, que soltaram a mão do Augusto aos 19 minutos do segundo tempo da prorrogação, e disse que Gaviões não sabem o que falam. Aí o Gaviões acabou soltando uma nota forte contra ele. Vamos lá para a nota do Gaviões. O Gaviões da Fiel Torcida tomou conhecimento de declarações atribuídas a membro do Conselho de Orientação do CORE do Corinthians, publicadas pela ESPN, nas quais a mobilização da torcida em torno da intervenção judicial e da reforma estatutária foi tratada como incoerente. Chama a atenção o lugar de onde parte a crítica. O CORE existe em tese para orientar o clube com zelo pelo patrimônio corintiano, enquanto a dívida saltava para perto de 3 bilhões e contratos questionáveis se acumulavam. Esse zelo não apareceu. Curiosa é a voz que hoje se sente à vontade para dizer o que a torcida não sabe, sendo que a mesma que não viu ou preferiu não ver o clube sendo dilapidado por dentro. Não é a torcida que precisa explicar suas reivindicações, é o Conselho Deliberativo que precisa explicar por que a reforma estatutária segue emperrada há meses, por que a Assembleia 19 de setembro continua sob ameaça de suspensão por iniciativa de conselheiros e por que quem deveria fiscalizar aprovou ano após ano os balanços que empurraram o clube ao abismo financeiro. O Gaviões não pauta suas manifestações por conveniência. Cobrar transparência, apoiar a apuração do Ministério Público e pedir intervenção judicial não são posições contraditórias, são instrumentos diferentes para o mesmo objetivo: devolver ao Corinthians a gestão séria que o Conselho historicamente não garantiu. É sintomático que parte do Conselho prefira desqualificar quem protesta pacificamente a responder pelo próprio histórico, enquanto conselheiros debatem semântica. O rombo financeiro que deveriam fiscalizar segue crescendo. Esse sim um problema real. Um papel de conselheiro não é menosprezar quem sustenta o clube nas arquibancadas, nas bilheterias e nas lojas. É prestar contas a essa mesma torcida. Fica a pergunta, conselheiro: se a torcida não sabe o que quer, o que o conselho sabia, o que fazia quando aprovou 1-1 os balanços que trouxeram o Corinthians até aqui? A guerra não é entre nós, a luta é pelo Corinthians. A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida. Então, uma forte nota do Gaviões contra as declarações do membro do Conselho de Orientação, o Paulo Pedro. A minha opinião quanto a essa nota do Gaviões é a seguinte: exatamente ali tem muitos questionamentos que, na verdade, claro, não seria só para o membro ali do CORE, o conselheiro, o Paulo Pedro, mas sim para praticamente todos os conselheiros do clube. Estamos falando aí de contas, de balancetes. Por exemplo, o CORE, alguns meses atrás, aprovou os números do ano passado com um déficit de 143 milhões e ainda por cima entrando um acordo com a PGNF que foi feito esse ano e colocaram como no ano passado. Esse tipo de situação, para ser sincero com vocês, para mim esse tipo de declaração
é uma preocupação tão grande, por exemplo, que esse conselheiro e outros conselheiros estão já temendo a intervenção, que tentam de uma certa forma desestabilizar. Por exemplo, de repente ele acha que vai falar isso e o Gaviões vai recuar no apoio à intervenção. Para mim, sinceramente, vai fazer com que avance cada vez mais. Então, para mim, é a preocupação, digamos assim, tentando ali as últimas jogadas e péssimas jogadas para tentar, de uma certa forma, fazer com que as coisas não avancem. Isso, para mim, já é desespero de um conselheiro, de um membro do CORE que sabe que a intervenção judicial é iminente. Estamos falando de um advogado que tem conhecimento das coisas. Então, para mim, sinceramente, a preocupação, o abalo com as grandes possibilidades da intervenção acabam causando isso, porque é o que eu falo para vocês, intervenção não é mais ser, mas quando teremos, então, uma nota para mim, sinceramente, com questionamentos totalmente corretos, feito pelo Gaviões, e vamos ver agora se ele vai responder. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz, em um dos raros momentos desde que ele chegou, falando sobre reforços, mandando um recado à diretoria do Timão sobre reforços, depois de mais uma derrota do Timão pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu mais uma, infelizmente, perdemos mais uma no Campeonato Brasileiro, derrota para o Coritiba por 2-1. Corinthians que chegou a ter uma sequência de 6 jogos sem derrotas no Brasileirão. Agora, infelizmente, são 2 derrotas consecutivas e absolutamente que os planos de subir cada vez mais na tabela vão ficando cada vez mais difíceis de serem conquistados. Então, depois dessa derrota, durante a entrevista coletiva, o Fernando Diniz comentou sobre o elenco, disse estar satisfeito com o elenco, mas claro que o treinador do Corinthians acabou entrando em um assunto que dificilmente ele acaba falando, que é pedir reforços. Mas, devido a ter um elenco considerado curto, que é o que ele gosta, mas ele revelou que gostaria de pelo menos contar com mais 2 reforços no timão. Vamos para as palavras dele. Eu já falei que gosto do time do Corinthians. Não gosto de elenco imenso, mas precisamos cuidar para não ter lesões. Essas de joelho não temos controle. Não tivemos lesões musculares por excesso de jogos. O Yuri teve problema depois de entrar 20 minutos contra o Atlético. O André foi parecido após jogar 60 minutos. Claro, se conseguirmos pagar o transferban e trazer uns 2 nomes, seriam muito bem-vindos. Então, o Fernando Diniz, meio ali que mandando um recado para a diretoria do Corinthians, ainda por cima, ele disse que gosta do elenco, que vai lançando os meninos, falou do Dieguinho, do Guinegão terem entrado no jogo, Tchoca também ele está preparando, falou do Iago, mas claro que devido ao elenco limitado e à falta de opções, Fernando Diniz acabou ali meio não, pedindo, gostaria de ter pelo menos mais uns 2 reforços, mas estamos falando de um Corinthians que não tem dinheiro para contratar e um Corinthians que nesse momento, para poder voltar a ter autorização para contratar, tem que pagar cerca de 22 milhões de reais dos 3 transferbans que estão ativos. A minha opinião quanto a essas palavras do Diniz é a seguinte: o Diniz, para mim, ele manda um recado para a diretoria do Corinthians: preciso de reforços. Vocês precisam aí resolver essas pendências. Vocês precisam resolver os transferbans. Corinthians hoje tem 2 transferbans da FIFA e também o transferban da CNRD. Os 3 totalizando cerca de 22 milhões de reais. O da CNRD são 8 milhões, pouco mais de 8 milhões. Pagando, mesmo assim, não é garantido que vai conseguir ter a liberação. Então, para percebermos esses momentos, acabam fazendo nós percebermos o tamanho do abismo que o Corinthians acabou entrando. Infelizmente, não estamos falando de um cenário que estamos vendo ali em breve termos melhoras. Não, sinceramente, para mim o cenário ele é bastante complicado. Então, volto a dizer, o Diniz manda um recado para a diretoria do Corinthians, pede reforços, pelo menos 2 reforços. O que será que o Diniz gostaria de reforços? Atacantes?
Estamos vendo aí a tamanha ineficiência que o Corinthians tem pro ataque. Pedro Raul, infelizmente, não tem a menor condições de vestir a camisa do Corinthians. Enquanto for atleta, vou continuar torcendo jogo a jogo a qual ele entrar. Mas é inacreditável o tanto que não consegue jogar. Meio de campo, armador, talvez de repente possa ser, mas é complicado para mim, sinceramente. Pode esquecer de reforços, podemos esquecer, eu nem conto com isso. Para você ter uma ideia, já temos mais de 30 dias de janela e a janela fechará em breve, no dia 11 de setembro. Fecha a janela. Então, como que podemos imaginar que o Corinthians vai conseguir pagar transferban e depois que, aliás, transferbans e depois conseguir encontrar um ou outro jogador, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar, tem que ir atrás de oportunidades de mercado. Lembrando que, por exemplo, o Diniz chegou a fazer comentários sobre o Arthur, volante que estava na equipe do Grêmio, um jogador que ele deixou ali bem explicado que gosta, inclusive o Corinthians chegou a fazer contato com o jogador, mas é aquele negócio, além do jogador ter pedido valores muito altos, o Corinthians hoje não tem autorização para contratar. Enfim, então nem dá para falar em nomes, só estou lembrando do Arthur, que foi até o Marcelo Paz chegou a comentar, mas o Corinthians não tem, como eu disse, condições de contratar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai Corinthians!